Eu vou tentar gravar esse vídeo, eu não sei se eu vou conseguir porque a minha gata tá impossível hoje. E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Cássia da Feito à Mano e hoje a gente vai ver algumas técnicas de bordado em amigurumi. A ideia aqui não é esgotar todas as técnicas, longe disso, mas é mostrar algumas possibilidades para vocês incrementarem o trabalho de vocês aí no ateliê. Os fios que vocês podem usar para fazer bordado pode ser os fios da Anchor, da DMC, tem outras marcas também, e elas vêm em meadas, não vêm assim nessas cartelinhas. Então eu organizei assim para ficar mais fácil de separar a cor e a marca também. Bem comum para os amigurumis é o uso do fio Anne para a gente fazer algum detalhe, ou até mesmo um fio de costura na cor que vocês quiserem. Eu vou usar aqui para os olhinhos, para mostrar para vocês como é que eu faço detalhe de olhos, o fio Anne branco e o preto. Bordado de detalhes como nariz, por exemplo, vocês podem fazer com o próprio fio do amigurumi, não precisa ser um fio especial, e ele já vai dar um efeito bem bacana. Para bordar, eu vou usar essa agulha aqui de tapeceiro, sem ponta. Vocês podem ver que ela é bem menor do que uma agulha de tapeceiro que a gente usa para costurar os amigurumis, ó. Ela é menor e mais fininha. Quando vocês pensam em bordado, vocês pensam em quê? Eu confesso que eu penso em ponto cruz. E ponto cruz é uma técnica que a gente aplica geralmente sobre tecidos. E aqui eu fiz um detalhezinho aqui no boneco para vocês verem que também dá para aplicar ponto cruz sobre os amigurumis, se vocês quiserem fazer algum tipo de detalhe. E aqui, esse tipo de ponto eu vou mostrar com o fio próprio para bordado. Os fios de bordado, em geral, eles vêm com 6 cabos. E para fazer bordado, eu uso apenas 2. Então, não precisa gastar todo o fio de vocês mais grosso, vocês podem fazer detalhe com 2 e se quiser reforçar, passar mais de uma vez sobre a superfície tranquilo, tá? Então, eu vou pegar aqui um pedaço desse fio aqui e eu crochetei aqui um outro boneco para a gente poder aplicar essas técnicas que a gente está aprendendo. Então, vamos lá, vamos começar com ponto cruz. O ponto cruz, como vocês podem ver, o nome, né? Não tem muita novidade, cross stitch. São X, a gente vai fazendo preenchimento do tecido com um monte de X, vários xizinhos, mudando as cores. Aqui a gente não vai mudar a cor, mas eu vou mostrar pra vocês a técnica. Primeira coisa que eu vou fazer então é separar 2 cabinhos do fio de bordado, na cor que vocês quiserem. E vou entrar com a agulha em qualquer ponto aqui do amigurumi. Lembrando que, para fazer os X, vocês podem considerar os próprios pontos do crochê, como se fosse uma quadrícula para fazer o bordado de vocês. Claro que ele vai dar uma inclinadinha dependendo de como vocês fazem o ponto, tá? Eu faço o ponto V e a minha tendência é que os pontos fiquem um pouquinho inclinados para esse lado aqui. O pessoal que faz ponto em X do crochê geralmente tem eles mais alinhados. Então vamos começar aqui com ponto cruz. Eu vou colocar a agulha aqui dentro do amigurumi e vou sair em qualquer ponto. E vou deixar um pedacinho aqui para fazer o arremate depois. Então, entrei aqui. Qual é a moral do bordado em si? O pessoal costuma fazer o bordado sempre inserindo num sentido os fios, tá? Fazendo o bordado num sentido e depois voltando no outro. Por quê? Porque bordado geralmente é num tecido plano que aparece o outro lado. O pessoal cuida muito para fazer bem retinho e tudo mais. Aqui, gente, a gente tá trabalhando com uma peça fechada, então a gente não precisa necessariamente dessa preocupação. Eu vou só mostrar para vocês entenderem a técnica aqui. Ó, é só ir entrando e fazendo o primeiro lado do X. Minha gata está enlouquecida. Ó. Faz o primeiro lado, depois fecha, fazendo o outro lado. Então, vocês viram que é bem simples. Esses X aqui vão preenchendo a superfície. Isso aqui vocês podem usar para fazer algum detalhe no rosto, na roupa do amigurumi. Ó, então, eu vou entrar e vou fazer um X com o bordado. Entrei na diagonal, e depois eu entro na outra diagonal. Para finalizar o trabalho, eu vou vir aqui onde eu entrei com a minha agulha, puxo o fio, dou um nozinho e escondo a sobra de fio para dentro da peça. Vocês vão ter o resultado assim.
Outra técnica bem utilizada para fazer bordado em amigurumi são os nós franceses, que é esse nozinho aqui, ó, que vocês estão vendo aqui. Ele fica com uma espécie de pontinho bem fechado, que vocês podem acumular eles e fazer alguma textura ou deixar mais espaçado. Aí isso vai ficar bem a critério de vocês, da criatividade de vocês. Como que faz o nó francês? Lembrando que essas técnicas aqui valem se vocês quiserem usar o próprio fio do amigurumi também. Lembrando que quando a gente usa o fio de bordado, ele fica mais delicado, não fica tão pesado o bordado sobre a peça, certo? Então vamos lá, vou dividir de novo o cabinho aqui. Para fazer o nó francês, eu vou iniciar da mesma forma que eu iniciei, só que para ele ficar firme no tecido do amigurumi, eu vou evitar usar os pontos do crochê. Eu vou usar o ponto, a metade do ponto aqui, ó. Eu vou entrar com a agulha no meio do ponto. Porque quando a gente faz o nó francês, ele precisa ficar firme sobre o tecido. E se eu fizer nesses buraquinhos aqui, ele vai entrar para dentro do amigurumi, tá? Isso aí já vi várias vezes acontecer e dá uma raiva. Então, sai com ele bem pelo meio aqui, tá? Vou aproximar a câmera, pra vocês não perderem. O que que a gente vai fazer agora aqui? A gente vai dar várias voltas com o fio na agulha. Geralmente eu dou 5 voltas, ó. 2, 3, 4, 5. E aí eu vou voltar com a agulha dentro desse lugar aqui onde eu saí, ou um pouquinho mais pra cima, tanto faz. Ó, vou entrar no meio ali, aí um pouquinho xarope de entrar, e vou sair num outro lugar aqui, onde eu queira fazer outro nó francês pra vocês verem, ó. E aí, pessoal, basta puxar com cuidado que o fio vai fazer sobre ele mesmo um nozinho, quer ver? Ó. Tá vendo ali que bonitinho? Vou aproximar aqui pra vocês verem, ó. Fica muito delicado, bem bacana. Esse tipo de ponto aqui é legal se você... Foi, Keiko? Esse ponto aqui é legal se vocês quiserem botar um olhinho muito pequeno no amigurumi, por exemplo. Se quiser fazer um botãozinho de um casaco, fica bem bonito. Então, vamos fazer mais uma vez juntos. Ó. Saímos com o fio entre os pontos. Vocês estão vendo aqui que estão os pontos do crochê. Eu tô saindo com o fio no meio de um ponto, ó. Então, eu vou dar 5 voltas com o fio na minha agulha. Vou entrar com a agulha no mesmo lugar ali, ou um pouquinho, ou próximo, mais próximo que eu puder, ó. E vou sair com ela num outro lugar aqui do amigurumi. Outra dica que eu digo quando vocês estão fazendo isso aqui, ó, para deixar mais fechadinho esse nó francês, é apoiar com a própria unha de vocês aqui, ó, enquanto tá puxando o fio. Também dá para fazer. E puxando com delicadeza, tá? Ó, ficou ali o nozinho. Então, essa é a técnica do nó francês. Outro ponto que a gente vai ver aqui é o ponto corrente, que ele lembra bastante a corrente que a gente faz com o crochê. Por que que ele é útil? Porque a gente pode usar ele quando o amigurumi estiver fechado já. Que uma das formas da gente fazer isso aqui numa superfície de amigurumi é quando ele ainda não tá fechado, a gente fazer uma sequência de pontos baixíssimos, né? Vai fazendo vários pontos baixíssimos, puxando, mas aqui a gente não consegue puxar o fio. Então, uma das formas é fazer o ponto corrente, bordado. Peguei aqui a cor verde para dar um contraste maior para vocês verem, ó. Então, a gente vai fazer aqui o ponto corrente. Entra com a agulha no amigurumi, sai no ponto que vocês quiserem. E agora a gente vai voltar com a agulha no mesmo lugar e passar para o próximo lugar onde a gente quer marcar a correntinha, ó. Nesse caso aqui, a gente pode usar como referência os pontos do crochê. Então, eu vou entrar aqui, vou sair no próximo e eu não vou puxar o fio até o final, ó. Vou entrar no meio da alcinha e vou puxar o meu fio. E ele vai formar uma alça aqui, como se fosse um ponto de crochê. Estão vendo?
Vou entrar de novo no mesmo lugar. Tô vendo ali, ó, mesmo lugar. E vou sair um ponto pra frente, que é onde eu vou querer o próximo. Não puxo até o final. Venho com a agulha dentro da alcinha e puxo para dar o tamanho do ponto, ó. E ele vai formando uma correntinha. Vou fazer mais uma vez. Entra com a agulha no mesmo lugar onde a gente saiu. Sai no próximo ponto. Puxo. Entro com a agulha nessa alça aqui. E puxo de novo. Sempre com delicadeza, pessoal. O bordado não tem que dar muita atenção nele, porque ele fica mais bonito quanto mais delicado ficar. Eu acho, né? Opinião. Então, aqui, ó, de novo, mais uma vez. Entrei com a agulha, saí. Deixo formar essa alcinha aqui. Entro na alcinha com o fio e puxo por aqui. Ó, vocês estão vendo que tá formando uma série de correntinhas? Isso aqui que vai dar o detalhe para vocês do amigurumi. Quero finalizar. Entro de novo aqui, ó, daí não por dentro, tá? Da alcinha. Vou entrar por fora, no mesmo lugar. Tá vendo ali, ó? Não vou entrar dentro, vou entrar por fora. E vou sair no mesmo lugar onde eu iniciei o trabalho. Para fazer o nozinho e arrematar. Bom, agora aqui eu vou mostrar para vocês o ponto atrás, que ele é um ponto que basicamente é como se fosse um ponto de costura, tá? Ele simples, ele fica com aqueles tracinhos marcados. E o ponto margarida, que a gente pode usar para fazer folha, para fazer segurar uma boquinha de um amigurumi. Por exemplo, aqui eu usei para segurar essa parte de baixo aqui da boca do focinho. Então, tem várias aplicações. Então, a gente vai fazer aqui a haste dessa rosa e as duas folhinhas, ponto atrás e ponto margarida. Começando então pro ponto atrás, que é o mais fácil de todos, pessoal. A gente vai entrar com o fio, sair em qualquer lugar do trabalho. Deixa eu só puxar aqui que ele ficou curto. E vou bordar entrando e saindo do crochê como se fosse uma costura. Vocês podem fazer por pontos, vocês podem pular, fazer direto 2. Fica a critério de vocês. Eu vou fazer ele sempre indo de 1 em 1. Ó. Então, ele lembra um ponto tipo costura mesmo, tá? Ó. Vou voltar lá onde eu iniciei o trabalho e vou fazer o nozinho para arrematar. O ponto margarida eu vou sair bem pertinho aqui do caule. Vou entrar com a minha agulha aqui também e agora eu vou dar o tamanho da minha folha saindo com a agulha do outro lado, o tamanho ou o comprimento da minha folha. Se eu quero ela mais curtinha, eu entro num ponto bem pertinho ali, ó. Se eu quero ela mais longa, eu vou sair lá onde eu tô saindo, que é um pouquinho mais longe, ó. Pra dar uma folha um pouquinho maior. Então, eu vou sair com a minha agulha 2 pontos pra cima. Estão vendo ali? Sair com a agulha. Agora, eu fiquei com esse laço aqui. Eu vou entrar da mesma forma que a gente fez com o ponto corrente, ó. Vou entrar dentro desse laço, vou puxar o meu fio e vou dar o comprimento da minha folhinha. Ó, quero que fique assim. Esse é o ponto margarida, porque ele é uma pétala certinho de margarida. Se vocês quiserem fazer isso aqui com branco e com um nozinho francês no meio, vai ficar muito delicado, muito bacana. Então, eu entrei com o fio aqui dentro desse laço e vou sair com ele no mesmo lugar, exatamente aqui na base dessa folha, que eu quero fazer a outra folha pro lado de lá. Ó, puxei, como eu falei pra vocês, sempre delicadamente, pra não afundar o trabalho de vocês, né? Ficar bem delicado. Ó.
Então, uma folhinha foi. Agora eu vou fazer a outra pro lado de lá. Sair aqui, entro no mesmo lugar e vou dar o comprimento da folha. 2 pontos para lá. Sair aqui, entro com a agulha aqui dentro. Ó, dou o comprimento da folha e volto pro mesmo lugar. E aqui eu já vou aproveitar para fazer o arremate. O próximo ponto que a gente vai ver aqui é o ponto cheio. Ele serve para fazer preenchimentos no amigurumi, quando tu quer uma superfície grande de uma outra cor, ou destacar um focinho, como que é o caso desse aqui. Então, vou mostrar como a gente faz o ponto cheio. Então, só pegar o fio, mesma história de sempre, a gente entra com ele dentro do amigurumi, sai no outro ponto. E agora a gente vai fazer o contorno da forma que a gente quer. Por exemplo, eu vou fazer aqui um quadradinho. Então, fiz o contorno aqui com ponto atrás e agora eu vou entrar aqui dentro, ó, da alcinha do ponto atrás e dentro dessa outra alça do outro ponto atrás aqui, ó. E vou passar o meu fio por dentro. E o que que isso vai fazer? Vai começar a fazer um preenchimento. E esse aqui é o ponto cheio. Ah, posso usar os próprios buracos do crochê para fazer isso? Pode. Pode também. Aqueles pontos a mais que a gente faz com ponto atrás ali são auxiliares, para ajudar vocês a fazer a trama. É claro que, pessoal, eu não sou uma bordadeira, né? Eu só uso as técnicas do bordado para dar uma mão e me ajudar aqui toda vez que eu quero inventar uma coisa nova aqui nos amigurumi, né? Então, o meu bordado, ele não é bom, é longe de bom, tá? Ele é péssimo. Tô mostrando a técnica para vocês, porque o bordado, assim como o amigurumi, ele melhora com o tempo, aliás, como qualquer coisa na vida, né? A gente vai ficando melhor, praticando mais. E bordado é que nem costura, vocês não podem ter pressa. Ó, preenchi então toda a superfície aqui com pontos cheios. E aí eu fechei aqui esse detalhe. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para quem ficou até o final, por favor, te inscreve no canal, deixa um joinha, curte o vídeo, comenta se tu gostou, se tu quer saber mais alguma coisa sobre bordado e amigurumi que eu possa ajudar. E para vocês que ficaram até aqui no vídeo, eu vou mostrar agora mais um ponto, que é o ponto rosa, que é esse ponto aqui que dá esse efeito. E a gente vai fazer ele justamente na ponta desse caule aqui. Qual é a moral desse ponto? A gente vai fazer vários pontos atrás de 5 pontas, ó. Tô fazendo aqui com a caneta mágica para vocês verem. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou entrar com a agulha aqui no meinho, ó. Bem no meio. E vou fazer pontos retinhos, tá? Normal, ponto reto, como se fosse aquele ponto que a gente aprendeu o ponto atrás. Então, vou vir aqui, cuidando para que esse comprimento fique similar em todas essas pontas que eu vou crochetar. Então, vocês vão fazer tipo uma estrela, ó. Tá vendo? A gente fez um, entra no meio, sai na lateral. 2, entra, sai aqui. 3, sair no meio desse aqui, tá? Ó.
Então, vocês viram aqui que eu fiz 5 tracinhos aqui bordados. Agora que vem a moral pra gente conseguir fazer o efeito de rosa, que é bem simples, na verdade, pessoal. Vocês vão entrar com a agulha embaixo do primeiro e vão pular o segundo, embaixo do terceiro, e vão pular o quarto, embaixo do quinto, e vão pular o próximo. E vocês vão fazer isso ad eternum, até fazer todo o contorno aqui da flor, tá? Então aqui, ó, passei por baixo desse, pulo um, passo por baixo do próximo, pulo outro, e essa é a lógica. Esse efeito aqui é bacana, que vocês podem fazer flor com ele, pode fazer um olho diferenciado de amigurumi. E é esse entrar e sair por baixo dos pontos que vai formando a flor. Ó, deixa eu aproximar ali, ó. Vocês estão vendo? Eu acho tão bonito esse ponto. E aqui tá, ó, pessoal, o resultado final da gente fazendo todo aquele trabalho ao redor das 5 hastes que a gente fez, daqueles 5 pontos atrás, vai ficando esse formato aqui. No caso dessa flor aqui, eu fiz os tracinhos um pontinho de distância, daí ficou como se fosse um miolinho da flor. E é isso, e aqui a gente encerra o nosso vídeo sobre bordado em amigurumi. Espero que vocês tenham curtido.